Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui na Rede Vida, o nosso canal da família. Começamos agora há pouco com esse dia maravilhoso com você, devoto evangelizador, rezando a Santa Missa. E esse dia continua agora com você ligadinho aqui conosco na nossa Rede Vida, o canal da família, onde nós começamos esse nosso programa de informação, de curiosidade sobre a nossa fé, também de evangelização, de catequese e de tantas outras coisas interessantes e importantes que nós mostramos para você. Uma forma também de nos aproximarmos de você, que é nosso devoto evangelizador, devota evangelizadora. Nesse tempo em que a Igreja celebra o tempo da Quaresma, nós também suplicamos a ação do Espírito Santo sobre a nossa consciência. A Quaresma a gente sabe que é um tempo de conversão, de abertura do nosso coração e da nossa mente para a ação do Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo possa nos santificar, mudar o nosso jeito de ser, o nosso agir, o nosso caminhar. Por vezes nós andamos por certos caminhos que não convêm com a nossa vida como cristãos, não convém com a nossa vida como filhos e filhas do Pai Eterno. Por isso, Santa Teresinha do Menino Jesus diz que é preciso que o Espírito Santo seja a vida no nosso coração, seja a vida no coração de cada um de nós. A gente precisa pedir sempre que o Espírito Santo venha, que Ele renove a nossa vida, o nosso ser, que Ele remova tantas coisas que nos tornam escravos dos bens desse mundo, das coisas desse mundo que não convém com a nossa vida. Vamos pedir nesse dia a ação do Espírito Santo para nós então, querido devoto, querida devota evangelizador. E nesse dia em especial também eu manifesto a nossa gratidão aos nossos devotos evangelizadores que já fazem parte da nossa família de amor. Obrigado do fundo do nosso coração por você colaborar sempre conosco. Saiba que as obras de evangelização que são mantidas pelo Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, sejam elas obras sociais que ajudam pessoas em condição de vulnerabilidade, ou até mesmo as obras de evangelização pelo rádio ou pela televisão, só são possíveis graças à sua doação. Muito obrigado do fundo do nosso coração, devoto, devota do Pai Eterno. Hoje, mais uma vez, o programa Pai Eterno está cheio de coisa bacana e a gente começa com uma matéria sobre a importância da Via Sacra e o seu significado para nós cristãos católicos. Padre, e nós queremos que o Senhor nos explique hoje, nos ensine, na verdade, a riqueza, que é uma oração tradicional da Igreja, que é a Via Sacra. Qual que é a importância da Via Sacra para nós católicos? Primeiro, a gente deve lembrar que a Via Sacra é um ato de piedade. Um ato de piedade que nos convida à oração, à meditação. Nós podemos observar que a Via Sacra ela tem a sua realidade descrita nas páginas da Sagrada Escritura, através da narrativa dos últimos momentos da vida de Jesus. Nós temos ali os momentos entre o pretório, o palácio de Pilatos e o Gólgota. E a Igreja, na sua sabedoria, dividiu esse espaço de acontecimentos em 14 estações. Então nós temos a oportunidade de, no período em especial da Quaresma e nas sextas-feiras, rezarmos a Via Sacra como um ato de piedade que nos ajuda a aperfeiçoar a nossa espiritualidade. Padre, como começou essa tradição na Igreja? Porque assim, é bíblico, como o senhor acabou de falar. Em que momento da Igreja começa então essa belíssima oração? É muito interessante a gente perceber isso porque no século XIV os franciscanos tiveram a posse da Terra Santa como custódios para evangelizar. Eles receberam isso dos dominadores da época que implantaram ali a realidade da própria religião muçulmana, mas que sabiam que aquela terra era sagrada para 3 grandes religiões. Então, o cristianismo, da parte do catolicismo, teve a sua presença assegurada na Terra Santa pelos franciscanos. Então, se percebe que através da presença deles é que foram
constituídas as primeiras estações da Via Sacra, num espaço que ainda existe em Jerusalém, chamada Via Dolorosa. Só que com o tempo, o Papa foi observando, na época, o Papa Inocêncio XI, que era necessário o povo de Deus fazer essa experiência, mas nem todo mundo tinha condições de ir à Terra Santa para fazer a Via Dolorosa, para caminhar sobre aquelas 14 estações. Então ele estende a possibilidade de, nas igrejas franciscanas, terem quadros que representem as estações da Via Sacra que existiam em Jerusalém. Depois isso foi estendido para todos os fiéis e aí então nas igrejas, como uma ação de piedade, um ato de fé, as pessoas tiveram a oportunidade de contemplar, principalmente nas igrejas mais antigas, os quadros da Via Sacra. Em um primeiro momento, até na realidade pré-conciliar, 14 quadros, e depois do concílio se inseriu uma 15ª, digamos assim, estação, para que também se medite a ressurreição de Cristo. E durante a Quaresma, padre, a gente reza normalmente essa 15ª ou espera a Páscoa chegar? É interessante porque fica muito a critério do ato de piedade do grupo que reza. Porque nós temos que ter muito claro que toda caminhada quaresmal, ela caminha para uma realidade chegada, que é a ressurreição. Então não é errado rezar durante ou a Quaresma ou fora dela, também a 15ª estação, num sentido de incentivar a esperança das pessoas, a motivação de acreditarem de que todo o sofrimento de Cristo, de que a sua entrega, de que o seu sepultamento, a história não termina com o fechamento do túmulo. Ela continua e continua na ressurreição. Por isso que nós rezamos e incentivamos os fiéis a fazerem as 14 estações da Via Sacra, mas que ao final exortem os fiéis à lembrança da ressurreição, porque foi para tudo isso que o Senhor vivenciou essa experiência, para ressuscitar e ressuscitando, dar uma esperança nova à nossa vida. Padre, agora, como eu falo como aqueles que rezam, né? Assim, a Via Sacra, você é devoto também, que está acostumado já, que sempre acompanha. Qual que é a riqueza, né? O benefício espiritual que nós podemos alcançar fazendo essa belíssima oração? Eu acredito que são muitos os elementos que nós podemos colocar no nosso coração ao fazermos a meditação da Via Sacra. Isso porque em cada estação nós temos a oportunidade de contemplar passos concretos da vida de Jesus e os últimos passos, e passos cheios de espiritualidade. Então, desde a sua entrega, sua condenação, desde o momento em que ele tem as suas quedas, desde o momento em que ele recebe o auxílio de Cirineu, quando nós meditamos sobre o peso dessa cruz, sobre a distância desse caminho, sobre os pregos que transpassam suas mãos e seus pés, sobre o momento em que ele é elevado da terra e atrai os olhares daquele povo, de tal modo que são muitas as riquezas espirituais que nós podemos aurir a nossa alma ao meditarmos a Via Sacra, porque é uma realidade cristocêntrica. Nós meditamos a vida, a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo e temos a oportunidade de guardar para nós esse exemplo de sacrifício, esse exemplo de amor, porque Santo Afonso nos diz que Deus, na sua paixão, Deus, no seu amor pela humanidade, ele se enlouqueceu de amor ao se entregar nos braços da cruz, porque não há uma lógica, não há uma razão, uma razoabilidade pela qual se explique a entrega de Cristo na cruz. Só um amor de um Deus apaixonado de modo extremo pela humanidade é que nos fará aproximar do entendimento humano do que foi o sacrifício de Cristo. E nós sabemos, padre, que assim, não podemos comparar jamais o nosso sofrimento com os sofrimentos de Cristo. Mas a Via Sacra também nos ajuda, nos auxilia a ter essa realidade de que o sofrimento, nós podemos vivê-lo de uma outra maneira em relação... quando a gente medita o sofrimento de Cristo também, a gente entende o nosso sofrimento de maneira diferente. É claro, Vanessa, o sofrimento da humanidade, ele tem de ter um sentido e esse sentido nós cristãos damos
meditamos justamente quando contemplamos o sofrimento de Cristo, para que tenha uma densidade espiritual e para que nós consigamos superar os sofrimentos, como o próprio Cristo superou ao ressuscitar. Vale lembrar que a ressurreição, ela não apaga a paixão de Cristo, porque o Cristo ressuscita com as marcas daquele momento, da paixão, para dizer, né? Essas marcas, elas são marcas de amor, elas são marcas de um amor de Deus que nos ama de modo incondicional e que se oferece. Então eu acredito que o oferecimento de Cristo, na sua plenitude, ele tem reflexos ainda que limitados, ainda que opacos na vida humana. Então nós temos de dar esse sentido na nossa vida quando olhamos para o sentido da vida de Cristo. Agora chegou o quadro Fique por Dentro, onde você fica ligado na agenda das celebrações em Trindade neste final de semana. Então se liga aí que a gente mostra para você a partir de agora. Olá para você e para todos, você que se prepara para visitar Trindade, Goiás, fique atento à programação neste fim de semana no Santuário Basílica. Na sexta-feira, dia 24 de março, as missas acontecem em 2 horários, às 6h55 da manhã e 7h30 da noite. Ainda no mesmo dia, após a missa, tem via sacra, saindo do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno com destino à Igreja do Santíssimo Redentor. Já no sábado, as celebrações acontecem às 6h55 da manhã, às 10 horas e no período da tarde, às 3. À noite, às 7h30, tem Léxio Divina, no Carmelo em Trindade, com o tema Ressurreição de Lázaro. No domingo, tem Santa Missa pela manhã, às 6, às 8, 10 e meio-dia. No período da tarde, às 3 e também às 5h30. O horário do funcionamento da Secretaria do Santuário na sexta-feira é das 6 horas da manhã às 8h30 da noite. Sábado, também às 6 da manhã às 7h30 da noite. Já no domingo, abre 5h30 da manhã e vai até 5h30 da tarde. O horário de funcionamento da Sala dos Milagres na sexta-feira é das 7 às 6h40 da tarde. Sábado e domingo, das 7 da manhã até às 4h40. A Sala das Confissões fica aberta todos os dias da semana, das 8 da manhã até às 11 e das 2 às 5 da tarde. Tem também uma programação especial na Igreja Matriz de Trindade. Quinta-feira e sexta-feira, as missas acontecem às 7 da manhã e também 7 da noite. No sábado, tem 7, 10 e 5 da tarde. No domingo, 6h30 da manhã, 8 horas, 9h30. E após essa celebração, acontece o batizado. À tarde, as celebrações são 6 horas e também 7h30 da noite. A programação da Igreja do Santíssimo Redentor, Igreja de Padre Pelágio, como é conhecida, acontece no fim de semana assim. Na sexta-feira, às 3 da tarde, tem o Terço da Misericórdia. Sábado, a Santa Missa será às 9 da manhã e à tarde, às 3, tem o Terço da Misericórdia. Já no domingo, as missas acontecem às 9 da manhã e 7h30 da noite. Toda segunda-feira, às 7 da noite, ocorre o encontro do grupo Mães que Oram pelos Filhos. Venha você também participar conosco. Você que vem rezar conosco nesse fim de semana, venha na presença do Pai Eterno e retorne também na presença do nosso Deus. Nós esperamos você para rezarmos juntos aqui no nosso santuário, viu? Não se esqueça de rezar com a gente, de colocar ali nos nossos cofres a sua intenção, depositar nas urnas um pedido de graça, um pedido de oração, para que a gente também possa rezar por você. Querido devoto, querida devota, nós chegamos ao fim do programa Pai Eterno, mas nós queremos manifestar nossa gratidão por você ter nos acompanhado até aqui. Te lembro que amanhã tem mais programa Pai Eterno após a Santa Missa, viu? Assista, participe da Santa Missa, reze conosco e depois venha para cá, para o programa Pai Eterno ficar informado sobre a nossa evangelização. Você que também é nosso devoto evangelizador e evangeliza conosco, mesmo estando distante. Isso mesmo, você está distante, está em outro estado, em outra cidade, mas evangeliza com a gente, viu? Aquela doação que você faz para nós, como devoto evangelizador, a oração que você faz aí por cada um de nós aqui na nossa missão de evangelizar em nome do Pai Eterno.
torna você devoto evangelizador e devota evangelizadora. Certamente aí no seu coração tem aquela alegria de saber, eu sou devota evangelizador do Divino Pai Eterno, eu ajudo e colaboro com esta obra. Por isso vamos suplicar a bênção do Pai Eterno sobre as nossas vidas, que Ele abençoe e guarde cada um de nós, que Ele volte por meio do seu poder, o seu olhar para cada um de nós também, em mais esse dia que nós passamos juntos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um forte abraço para você, devoto, um forte abraço para você, devota. Fique na nossa companhia da programação da Rede Vida, o canal da família, e até o próximo programa.